Logo depois, houve um segundo episódio e o Cabo Henrique foi acusado de ter matado o Paulo Calheiros ali no Bar do Chopp. Que o Paulo era o quê do Ernesto? Irmão só. Irmão Tipo, mesmo. Teve o Ernesto pai, aí tinha o Ernesto filho. Ernesto Filho foi outro episódio muito bem adiante. Então, o Paulo Calheiros era irmão de qual Ernesto? Do velho ou do filho? Do velho. Então era tio do Ernesto Filho. Tio do Ernestinho. Então, nesse segundo episódio do Paulo Calheiros, o Henrique foi preso. E foi preso, encontrou uma brecha qualquer, que ele viu que a coisa estava de muito aperto no quartel, tive muitas brigas com o comandante do quartel que impedia a visita ao Henrique, ele ficou preso no próprio quartel, impedia a visita, tive brigas terríveis com o coronel Almeida na época, entendeu? Que era o comandante-geral da polícia, e passava sempre para o ajudante de ordem dele, que era o coronel Tércio. Doutor Jorge, o senhor não pode entrar. E eu tive que brigar muitas vezes. Para fazer valer essa prerrogativa, né? Briguei incessante e valentemente para defender a prerrogativa do advogado. E com isso, foi um atropelo na minha vida, um atropelo. Resultado, o Henrique, em dado momento, contando naturalmente com o apoio dos colegas, salta com uma corda que chamam Tereza, né? Na língua. Solta do primeiro andar, embaixo do quartel. Os sentinelas ainda deram uns tiros nele, mas não pegou. E ele empreendeu fuga do quartel numa madrugada e foi embora. Resultado, quando respondia ao processo do Paulo Calheiros. O que aconteceu, Cleto e Marta? Naquela oportunidade, o Henrique passou mais de 20, 30 dias afastado, sem dar notícia para ninguém, sem coisa nenhuma. O quartel imediatamente instaurou um processo para classificá-lo como desertor, que era para tirar dele as entranhas da polícia militar. E assim foi feito, foi rápido, que havia influência então da época do coronel Amaral, que era o secretário de Segurança Pública, um inimigo feroz do Cabo Henrique, para poder seguir as simpatias dos calheiros na época. Estou fazendo esse histórico aqui, realíssimo. Viu? E aí não teve garantia nenhuma para o Henrique, foi? Não. Sumarissimamente. Foi afastado, considerado desertor da polícia. Como desertor, me aconteceu o pior que podia imaginar para a minha vida, de advogado. O então advogado José Fernando Lima Souza, o Tourinho, entra com uma petição nos autos, porque a vida era muito angustiante, ameaças de morte para mim, para Tourinho, todo dia. E essas ameaças chegavam como, hein, Diógenes? Chegavam de todos os modos. Cartas anônimas, era o maior volume, mas ligações telefônicas, repare bem, ligações telefônicas, cartas anônimas, enviados especiais, alguém que chegava lá para dizer, olha, você vai morrer por isso, isso e isso. Era uma coisa absurda. Aí chegava no teu escritório, na tua casa, em todo lugar. Na minha casa, falava com minha esposa, telefonavam para ela. Com o Tourinho também não era diferente. E o Tourinho se apavorou, coitado. E ele aproveitou o fato. O Tourinho era um homem pacato demais, um homem, só um cientista do direito. Não tinha vocação para valentia. Aí ele foi surpreendido com essa onda avassaladora de ameaças e aproveitou o fato de o Henrique ser considerado desertor e disse, bom, aqui se encerra a minha missão. Eu sou advogado da Polícia Militar. Como ele está desintegrado da Polícia Militar... Perdeu essa qualidade de... Eu não tenho mais obrigação com isso aí. E assim foi. Eu não tinha nenhuma razão para me afastar. Encerrar a sua... Tá certo? Ele teve, mas eu não tive. Aí eu tive que assumir a titularidade da defesa, que antes era confiada ao Tourinho, passou a ser para mim. Entendeu? E toda a carga de ameaças. Toda a carga ficou para mim. Aparece de repente, vindo do Rio de Janeiro, um jovem jornalista de escola, dono de uma oratória iluminada, fluência verbal a toda a prova, e me pede para se habilitar no processo também como meu auxiliar. Na verdade, eu não tinha outra alternativa, não. Eu não tinha alternativa, digo melhor. Aceitei. Era uma pessoa que veio ao meu socorro, como eu fui ao socorro de Tourinho, que foi Tobias Granjo. Tobias veio do Rio de Janeiro, jornalista, trabalhava na Fatos e Fotos, no Dia, na Luta Democrática, no Cruzeiro,
deixou tudo isso lá para vir para cá buscando um espaço político que ele queria disputar aqui um mandato de deputado. E esse cenário do Cabo Henrique, apesar do atropelo que oferecia, a intranquilidade da vida, era uma coisa muito boa para isso. Entendeu? E Henrique, o Tobias, então, marcou um espaço. Era um caso que daria projeção máxima a qualquer profissional da advocacia. Eu fui, alguns momentos, mais ou menos, seduzido pela mesma ideia. Mas analisei, sinceramente, analisei friamente e vi que essa mistura não podia dar certo. Entendeu? Por que não? Porque o pessoal podia entender, como entenderam no caso do Tobias, que eu estava aproveitando um cenário, inclusive sacrificando algumas pessoas que se sentiam prejudicadas com a minha atuação, para poder crescer politicamente. Entendi. Entendeu? E eu quis reservar o meu espaço. Eu quis reservar o meu espaço apenas como técnico. Como técnico, jurídico. Então, quando o Tobias lançou uma candidatura dele em meio ao processo. A quê? A deputada estadual, e o lema era coragem sem violência. Era coragem contra a violência. Porque era um ato de coragem. Tinha uma relação com o exercício da advocacia, né? E aquilo me parece que foi o que pegou mais contra ele. Entendeu? E tinha uma coisa, Tobias não acreditava que pela simples atuação dele como advogado, os caras transmitissem para ele o ódio que traziam dos seus clientes. Entendeu? Ele não acreditava. Ele achava que as pessoas separavam. Eu acreditava, né? Lhe confesso, eu acreditava. E quando eu conversava com o Tobias sobre isso, ele me dizia assim, olha, rapaz, você nem parece que é de Murici. Você nem parece que é de Murici, rapaz. Eu não tenho medo de nada disso, rapaz. No dia que tocarem fogo nessa barba sem piolho, vai explodir um estupim de liberdade pelo Brasil afora. Isso ele dizia, palavras dele. Então o Tobias começou esse trabalho dele. Fizemos um júri do Paulo Calheiros. Da morte do Paulo Calheiros, fizemos o júri do Cabo Henrique sobre a morte do Paulo Calheiros. Esse júri foi uma coisa sensacional. Melhor ainda do júri que eu fiz com o Torinho. Muito melhor. Porque o Tobias era muito aguerrido na linguagem inclusive muito forte, entendeu? Não media palavras. Era muito eufórico. Oratória brilhante. Modéstia à parte, até melhor muito do que a minha. E o que aconteceu? Nesse júri nós saímos nos braços do povo na rua Senador Mendonça. Ovacionado. Além do plenário do júri, está assim, repleto, embaixo, ali, até o bar do Chupe, ali, tudo. Uma multidão. Uma multidão. Que história, hein, cara? Que história. Que história. Que história. É o sonho de todo advogado, por isso que Tobias agiu com destemor, por isso que Diógenes agiu com destemor, porque muito mais do que fama, muito mais do que dinheiro, é esse sabor da glória, sabe? Coisas que talvez nos dias de hoje não existam mais, de você sair carregado nos braços do povo, de um júri, né? Coisas que acontecem na área criminal, né? Você não vê isso na área tributária. Não. O cara pode ganhar milhões, mas nunca saberá o que é essa glória. Depois daquele julgamento, o Tobias jogava, por exemplo, a camisa dele para lá e tal, pegava.